então lidar frente a essas tensões todas com o Moisés? Rola aí na leitura fundamentalista que o Moisés, por exemplo, ele escreve vários textos aí do Pentateuco. Então, como a gente pode estar lidando? São retratos mesmo em construção? E o que demanda a construção desses retratos? Bom, primeiro, a escrita do Pentateuco por Moisés, ele ainda fica restrito essa afirmativa em redutos fundamentalistas. Eu brincava, né, você sempre, às vezes, se encontra pessoas que defendem, né, a autoria mosaica do Pentateuco, aí eu falava assim, né, pô, então vamos lá, né, eu quero ser convencido. Que escrita Moisés escreveu? Primeiro ponto, porque hebraico não existia antes do século X, mais ou menos, que nós temos o proto-hebraico ali no século X, século IX, calendário de Gezer, tal. Então, que língua Moisés escreveu o Pentateuco? Isso é um primeiro ponto. Aí o camarada pode falar assim, mas ele conviveu com um faraó, tal, ele foi educado na corte faraônica. Aí o segundo problema eu falaria assim para ele, olha, tá bom, então você está me dizendo que o Moisés escrevia em hieróglifos, que era a língua oficial lá do Egito, que os escribas, né, escreviam, etc. Então, ele escreveu em hieróglifos, o Pentateuco em hieróglifos, para um bando de escravizados no Egito analfabeto? Como assim? E aí depois passou para o hebraico, como que foi todo esse processo? Como eu falei agora há pouco, as pessoas tendem a simplificar a coisa, né, e não é tão simples assim. Então, isso sem negar a historicidade do personagem de Moisés, que eu vou entrar agora. Então, do ponto de vista da história, não temos nenhuma evidência da existência de um personagem chamado Moisés. O que nós temos de Moisés está na Bíblia, né? Alguns pesquisadores no passado tentaram ligar a figura de Moisés com personagens que existiram no Egito e apareceram em alguns documentos. Por exemplo, um semita chamado Beia, ou Bei, em algumas traduções, né? Ele fez uma revolta no Egito, né? Está documentado isso em textos egípcios, e ele teria saído com um grupo de semitas nessa revolta. Isso em meados do século XIII, século XII, antes da Era Comum. Até então, as pessoas falaram, poderia ser um Moisés, só que depois foi achado um outro documento informando que esse Beia foi morto, né, nessa revolta. Então, um documento que complementava a informação que tinha um outro documento falando de uma revolta desse semita chamado Beia, e que depois esse Beia tinha sido, então, morto nessa revolta. Aí a tese, né, vamos dizer assim, a teoria caiu por terra, então não deu para relacionar esse personagem com Moisés, né? Então, nós só temos o texto bíblico. E o texto bíblico, como a Juliana bem falou, ela trabalha com tradições, com memórias, né? Então, quando eu trabalho com memória, para analisar o personagem de Moisés, eu trabalho bastante com o casal Asman, né? A Leida Asman e o Ian Asman. O Ian Asman tem uma frase muito boa que diz assim, o Akhenaton, aquele faraó egípcio, né, do período de Amarna, lá do século XIII, século XII, antes da Era Comum, o Akhenaton, que foi aquele faraó que fez aquela revolução monoteísta ou monolátrica, né, uma discussão na pesquisa, para quem pesquisa Egito Antigo, eu não sou egiptólogo, né, mas dizem que o Akhenaton fez uma revolução. Só que é o seguinte, quando o Akhenaton morreu, a sua memória foi apagada, né? Então, o faraó que o substituiu o Akhenaton, apagou a memória, quis apagar, né, a memória do Akhenaton. Então, o que o Asman fala? Ao contrário de Moisés, o Akhenaton é um personagem de história, mas não de memória. Ou seja, a sua memória foi tentar apagar a memória de Akhenaton. Mas Moisés é ao contrário. Ele é um personagem não de história, mas de memória. Então, o que nós temos nos textos bíblicos não são evidências históricas, não são eventos históricos de Moisés, mas sim memórias. E é claro que a memória ela é construída, né, de acordo com as épocas, etc, etc. O Josué falou muito bem, na fala dele, o problema de datação de textos. Então, quando você faz uma pesquisa, principalmente desses tempos imemoriais, né, que é os tempos de Moisés, os patriarcas, você tem que pisar um pouco, né, num chão não muito, né, forte.
Mas você tem que chegar com essas teorias e tentar, né, colocar a sua posição. Pois bem, então, quando que esse personagem Moisés poderia ter surgido em Judá, por exemplo, ou em Israel Norte, por exemplo? O que nós temos é o nascimento de Moisés no capítulo 2 de Êxodo. É a primeira vez que Moisés aparece em cena, né? E para grande surpresa, né, nossa, né, para quem, ou pelo menos quem não conhece as mitologias do mundo antigo, a narrativa do nascimento de Moisés, ela é muito próxima da narrativa do rei Sargão, que foi um rei da Cádia, lá dos tempos de 2300 a.C., ou antes da Era Comum. Então, o que isso significa? A primeira narrativa de Moisés, a gente está tentando fazer uma datação aqui, seria aproximadamente no 7º século antes da Era Comum. Por quê? Porque no 7º século, a Síria dominava aquela região do Levante, a Síria era uma grande potência na região e tinha um rei que era o mesmo nome do Sargão lá de trás, era o Sargão II. Então, o que isso nos indica? Que a narrativa do nascimento de Moisés seria uma contranarrativa à narrativa do Sargão II, porque o Sargão II queria aquele nome para si, né, como memória. Então, a Síria também preservava a memória dos seus reis anteriores, né? Então, a narrativa de Moisés, no capítulo 2 de Êxodo, que poderia ser a mais antiga narrativa sobre Moisés, ela é construída como uma contranarrativa a respeito de uma história que era contada na Síria, que era o nascimento de Sargão. É muito parecida, né? O rei Sargão também é jogado no rio com um cestinho, Moisés também é jogado no rio como cestinho, Moisés é parente de levitas, né? O rei Sargão também tinha uma relação com uma sacerdotisa, e assim por diante. Então tem uma relação muito próxima. A partir do 7º século, se eu posso dizer assim, essa memória de Moisés foi sendo reconstruída por diversos grupos. Chega no período pós-exílico, que nós chamamos desse período que depois do exílio, né, babilônico, que também é uma questão que se debate até hoje, né, quem foi para o exílio, se foi quem, né, quais grupos foram para o exílio na Babilônia. No 4º século, essa figura ganhou grande força. Então, em Moisés foram jogadas vários tipos de memórias. Então, Moisés se tornou legislador, Moisés se tornou profeta. No último capítulo de Deuteronômio, é interessante, né? Ele diz assim, vai relatar a morte de Moisés, e o narrador diz assim: Moisés foi um grande profeta, nunca mais haverá um profeta como Moisés, aquele que viu Javé face a face. É claro, é muito bonito, né, no sentido religioso, mas como cientista da religião, eu vou perguntar, tá bom, mas quem está por trás dessa narrativa? E por que ele está falando que nunca mais haverá um profeta como Moisés? É uma pergunta intrigante. Olha, se ele está falando isso, significa o seguinte, que ele está querendo eliminar os outros profetas, principalmente no pós-exílio. É um grupo que fala assim, não existe mais nenhum profeta como Moisés. Moisés deu a lei, deu a Torá, e é essa Torá que nós devemos seguir. Então, nenhum tipo de profetismo pode ser seguido daqui em diante. Entende a metodologia? Então, não é só simplesmente ler o personagem, é saber quem está construindo esse personagem e qual grupo está por trás desse personagem, ou grupos que estão por trás dessa formação desse personagem, e saber por que ele está afirmando isso. Né, uma afirmação ideológica por trás do texto, né? Então, é mais ou menos isso. Então, com certeza, Moisés é um personagem de tradição, não existe nenhuma evidência histórica para falar de Moisés, então o que nós temos é o texto bíblico, e nós temos, então, um Moisés construído de acordo com as tradições e os grupos existentes, principalmente no pós-exílio.